Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Sérgio Ribeiro. Eu sou professor de cursos de computação e administração. Gosto de trabalhar nas duas áreas. Hoje eu preparei esse vídeo para falar com vocês sobre o Bubble Sort, que é um algoritmo bastante estudado dentro dos cursos de computação e programação. É um algoritmo bastante interessante. E hoje eu vou explicar um pouquinho o conceito desse algoritmo, né? Como é que ele funciona, o seu funcionamento, e também nós vamos fazer uma implementação. Nós vamos ver como é que eu faço, como que eu crio o algoritmo Bubble Sort utilizando a linguagem Python. Vamos lá então? Muito bem, vamos entender agora um pouquinho o conceito do Bubble Sort. É importante dizer que o Bubble Sort ele é um algoritmo de ordenação. Então ele é utilizado para colocar uma sequência de valores, uma sequência de números ou uma sequência de letras, né? Não necessariamente você precisa trabalhar com números, você pode colocar letras, palavras em ordem. Eu tenho aqui uma lista de números e a gente pode ver que esses números eles estão fora de ordem. Então, por exemplo, eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 no final, eu tenho 3 no começo. Então, o Bubble Sort ele seria utilizado, né, ele é utilizado para tratar esse tipo de problema. Como é que ele vai organizar essa lista de valores? Então, essa é a ideia, né, essa é a aplicação do Bubble Sort. Muito bem. Então, como que o Bubble Sort ele trabalha? Ele vai fazer verificação dos valores, então ele vai pegar o primeiro valor que está na lista e o segundo valor. Se o segundo valor ele for menor que o primeiro, ele troca. Ele vai trocar esse por esse. Então, nesse caso aqui, o 1 é menor que o 3. Então, ele vai mudar a posição do 1. Ele vai colocar o 1 no começo e vai colocar o 3 depois. Agora, ele vai para a próxima verificação. Ele vai pegar o 3 e vai comparar com o 4. Bom, 3 é menor que o 4, então a ordem aqui está correta, não preciso fazer a troca. Ele vai verificar o 4 e o 5. Também está na ordem aqui, o 4 é menor que o 5, então não precisa fazer nenhuma mudança. Aí ele vai analisar o 5 e o 2. Opa, o 2 é menor que o 5, então ele vai trocar. 2 fica na frente do 5. Primeiro ciclo, primeira rodada. Aí ele vai fazer novamente. 1 e o 3. Então, 1 é menor que o 3, ok. 3 e 4, 3 é menor que 4, ok. 4 e 2, opa, 2 é menor que 4. Então, ele vem aqui e muda de posição. 4 menor que 5, ok. Terceira rodada. 1 e 3, ok. 3 e 2, opa, 2 menor que 3. 3 e 4, ok. 4 e 5, ok. Próxima rodada. 1 e 2, ok. 3 e 4, ok. 2 e 3, ok. 3 e 4, ok. 4 e 5, ok. Então, a lista de valores ela foi organizada. Então, essa é a forma que o Bubble Sort ele trabalha. Então, ele sempre vai comparar dois valores e vai fazer a troca desses valores colocando ele em ordem. É um algoritmo que tem um custo computacional significativo, porque aqui eu estou com uma lista de 5 valores, mas imagine, por exemplo, você tem aí um arquivo com uma sequência muito grande de informações e você precisa colocar essas informações em ordem, então naturalmente você vai precisar de um tempo maior.
mas é um algoritmo que tem a sua aplicabilidade e é bastante utilizado. Então é importante que a gente saiba como que ele funciona. E agora vamos ver como é que a gente faz a implementação. Então esse aqui é o conceito, né? Como é que funciona o algoritmo na teoria. Vamos ver agora como é que ele funciona na prática. Vamos lá então. Muito bem, então estamos aqui no ambiente Python. Eu estou usando aqui o Kaggle, que na verdade usa uma versão do Jupyter, uma versão online. Bom, para aquele exemplo que eu dei, né, com aqueles números 3, 1, 4, 5 e 2, eu vou criar aqui uma variável chamada num, para números, né, vou abreviar, e vou colocar aqui os valores que a gente viu, né, que eu mostrei para vocês no exemplo, quando eu estava explicando sobre o Bubble Sort, né, como é que ele funciona na teoria. Vamos ver aqui na prática, fazendo a implementação. Então, a primeira coisa é criar uma variável, minha variável num. Então, eu estou atribuindo aqui uma lista de valores para ela. Até aí, acho que não tem nenhuma novidade. Bom, dentro do exemplo que eu passei para vocês, a gente precisa fazer vários ciclos, né? Então, eu vou fazer a minha verificação, né? E vou comparando um número com o outro, né? Sempre comparando o próximo com o anterior. Se o próximo for menor, eu faço a troca. Então, então eu vou ter que ter um laço aqui, uma estrutura de laço, né? Para mim poder fazer essas rodadas, né? Que eu preciso fazer de leitura até eu chegar numa ordem perfeita, né? Bom, eu vou precisar aqui criar um laço, né? Um laço de repetição, uma estrutura de repetição. Eu posso usar o while para fazer isso. E eu vou criar uma variável aqui somente para mim controlar essa quantidade de loops que eu vou precisar fazer. Vou chamar aqui de troca. Então, troca true. Enquanto a minha troca for true, eu vou ficar dentro desse laço, né? Então, eu vou controlar aqui quantas vezes eu estou fazendo as trocas, né, de valores, e quando eu não te fizer mais trocas, significa que eu já terminei de fazer a ordenação. Então, isso é o que vai me ajudar a fazer esse controle aqui dentro da minha estrutura de repetição. Muito bem, então eu vou assumir que eu não tenho que fazer mais troca, então passo para false. Né? E agora eu vou fazer a leitura dos números. Eu posso usar aqui o for, né? O for, criar uma variável n, num range de 4, porque eu sei que a minha lista ela sempre vai começar com 0, aí vai ter 0, 1, 2, 3, 4. Então são 5 elementos, mas a minha indexação começa no elemento 0, né? Porque aqui é uma estrutura de vetor. Então vou colocar o range 4, porque eu estou pegando 5 elementos que vai de 0 a 4. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu tenho que comparar dois números, então eu tenho que comparar esse com esse, primeiro com o segundo, depois no próximo loop do for, o segundo com o terceiro, no próximo loop do for, o terceiro com o quarto e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho que comparar dois números, eu vou chamar o primeiro número de A, que vai ser o meu índice N dentro da minha lista. Então é o primeiro número, aqui na primeira rodada seria o 3. E eu vou pegar o próximo número, que eu vou chamar de B, que vai ser N mais 1, né? No meu índice vai ser a posição N mais 1. Então tem a posição N e a posição N mais 1. Então eu estou sempre olhando o número da minha posição atual com o próximo número. Né? Muito bem. Então eu tenho aqui o A e o B. O que eu preciso verificar? Eu preciso aqui verificar se o meu B ele é menor que o meu A. Porque se ele for menor, eu vou trocar. Então, esse num N aqui, ele não vai ter o valor dele que eu joguei para A, ele vai ter o valor de B. E esse num N mais 1, ele vai ter o valor de A. Então, estou fazendo aqui a troca, estou trocando, né, o A pelo B. Muito bem. E aqui eu tive uma troca, então a minha variável troca ela vai ser igual a true, porque
eu vou continuar, eu fiz uma troca, preciso continuar no looping para o próximo, verificar até que eu não faça mais troca, né? Então, basicamente, esse é o programa. Então, ele é relativamente simples. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um print na minha lista, somente para eu poder saber se ela ficou ordenada, né? Então, ela está como 3, 1, 4, 5, 2, teria que ser 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, vou rodar aqui. Vamos ver o resultado. Muito bem. Então, deixa eu só ajustar aqui a tela para ficar mais fácil de visualizar. Ok. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Bom, acho que agora ficou melhor para visualizar. Muito bem, então aqui eu tenho a minha lista 1, 2, 3, 4, 5, então ela ficou organizada. Então, o que eu precisei aqui no meu algoritmo? Eu criei dois laços. Um laço, uma estrutura de laço aqui de repetição com o while e uma outra estrutura que é o for. O for eu faço a leitura de todos os valores do meu índice, né, da minha lista de números. Só que eu tenho que fazer essa leitura várias vezes até eu conseguir organizar todos os números. Quando eu deixar todos os números em ordem, eu não preciso fazer mais essa leitura. E aí o que vai me ajudar é essa variável troca, porque ela sempre começa com um falso, e aí quando eu tenho alguma troca, ela passa para verdadeiro. E aí ele continua dentro do meu laço. A partir do momento que ele se manter falso, e por mais que eu faça alguma coisa que ele continue falso, significa que eu não tenho mais nenhum número para ser organizado. Então, é assim que funciona o Bubble Sort. Então, espero que você tenha entendido. Óbvio que dentro do Python nós temos recurso para poder fazer isso de uma forma muito mais simples, mas a ideia aqui é entender o conceito do Bubble Sort e saber como fazer essa implementação usando, desenvolvendo aí um algoritmo, né, usando o conceito de solução de problema através de algoritmo. Então a ideia é essa, né, mostrar como é que eu faço essa implementação, né, desenvolvendo aqui um código, entendendo o problema e desenvolvendo um código para propor uma solução. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um grande abraço. Encontro você no outro vídeo.